Justiça, secretário Daniel Oliveira. Secretário, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. O senhor é secretário interino? Boa tarde. Interino. Oficialmente interino. Interino. Bom, deixa eu explicar. A interinidade está aposta para todos os secretários. O governador renovou por um período de um mês. Eu não quero entrar nesse detalhe de expectativa com relação a isso. Eu quero falar do que tem sido feito, do que está por ser feito, porque o senhor dirige um dos setores mais, eu diria, delicados, da sociedade, que é a questão do setor penitenciário, um guardião, de alguma forma, da sociedade, na medida em que coloca ali, dá segurança à sociedade com relação a quem comete crimes que possa cumprir as suas penas. No que se refere a isso, ao longo dos anos a gente tem visto as dificuldades que o senhor tem enfrentado, o governador tem enfrentado na questão estrutural. Dá para fazer, sinteticamente, uma espécie de análise desses 4 anos para trás, secretário, do que a gente pode dizer assim, melhorou significativamente aqui? Isso. Por favor. Pô, não. Primeiro, boa tarde aqui. Prazer voltar aqui à bancada. Feliz 2019 aqui a todos, jornalistas, piauienses. E deixar claro a importância de estarmos trabalhando de forma muito firme, integrada, todos os setores do governo nessa temática. Toda a área da segurança pública tem tido esse viés, um viés de integração e de parceria. E ao longo desses 4 anos esse trabalho foi se consolidando, ano a ano, mês a mês, e hoje a gente pode observar o quê? Um crescimento no número de vagas, uma análise positiva nesse aspecto, porque você acaba enfrentando o principal problema até então existente, que é a superlotação. É o principal problema continua hoje. Sendo o drama, o maior drama. Esse é o principal problema hoje no sistema penitenciário brasileiro, que no Piauí nós conseguimos reduzir, digamos assim, a superlotação com esses investimentos que foram feitos. Foram inauguradas 2 penitenciárias novas, uma em Altos, outra em Campo Maior. Estamos agora às vias de inaugurar a unidade mais moderna do Estado, que é ali também em Altos, atrás da Major César, e a ideia é trabalhar um sistema integrado e que envolva uma análise e classificação de risco, fazendo ações de prevenção, reduzindo incidentes, crimes e evitando que o preso tenha comunicação externa e provoque distúrbios na sociedade. Isso parece ser um tema palpitante e que remonta a gente voltar aqui para o estado do Ceará. Isso, essa questão exatamente. do preso de dentro da penitenciária ter condições de dar ordens, inclusive, lá fora, não é, secretário? Isso, esse é o principal viés que a gente tem trabalhado de forma preventiva aqui no Piauí e, felizmente, isso tem dado um resultado positivo. O número de fuga, motim, rebeliões tem reduzido no estado e, além disso, também o número de crimes em rua. E o que a gente observa quase todos os estados do Brasil que conseguem reduzir o número de crimes em rua tem uma relação direta com a estabilidade do sistema prisional e o lado inverso também. Quando aumenta na rua, significa que tem alguma instabilidade na área prisional. Então, esse casamento entre a Polícia Civil, Militar, a Secretaria de Justiça, tem surtido esse efeito positivo ao ponto do estado do Piauí ser o 3º melhor índice na prática do ponto de vista da redução de homicídios no Brasil atualmente. Secretário, a gente falava agora há pouco sobre esse envio de apoio ao estado do Ceará. Isso. Mas o sistema prisional, ou seja, através dos agentes, vai ser enviado também para lá? Já estão, nós já temos uma equipe atuando, cerca de 8 profissionais. Caso haja necessidade ou possibilidade da nossa parte do Piauí, deveremos enviar mais, mas no primeiro momento foi o que foi possível. Além disso, desses 8 profissionais, fizemos também a cessão e empréstimo de alguns equipamentos, de munições aí ao estado do Ceará, para usar em caso de necessidade no sistema prisional. E também dialogamos aí com as áreas de inteligência para evitar que esse problema chegue até o estado do Piauí. Então, também estamos trabalhando de forma integrada nesse aspecto, do ponto de vista de informações e de troca de informações. À medida que acontece um caso como este no Ceará, num estado vizinho ao nosso, o sinal de alerta fica com certeza funcionando. Além do sinal de alerta, essa equipe também ela vai e, de certa forma, traz e troca um pouco de experiência aqui com os nossos recursos humanos. E, além disso,
essa semana o governador, já na quarta-feira, vai estar dando posse a 50 novos servidores da Secretaria de Justiça. Então, melhorando também essa parte dos recursos humanos, que era e é também ainda um déficit histórico do ponto de vista da melhoria dos recursos humanos na Secretaria. O senhor tem falado, eu pude observar no início da sua fala, dessa integração entre, no que se refere ao setor de segurança. Eu observo uma visão preventiva, né? Isso. Então, quer dizer, evitar o crime lá fora, na sociedade, para, consequentemente, evitar a superlotação do sistema prisional. Também, Tony, também. Só acrescentando essa sua colocação, dentro da reforma administrativa proposta para o governo, que vai agora em fevereiro para a Assembleia Legislativa, consta também a criação de um comitê integrado, Isso. que é com a Secretaria de Segurança, Justiça e a SASC, além digamos, de homens da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Isso casa exatamente o que você está dizendo, ou seja, é uma forma integrar e trabalhar a prevenção também. Seria isso, né? Como é que o senhor vê, emendando essa questão da fusão da Justiça com Segurança Pública lá em Brasília, com o ministro Bom, eu acredito que a gente tem que primeiro analisar os resultados, né? Às vezes você pode tomar uma medida como essa e os resultados não aparecerem, né? Em princípio, eu diria que a ideia central, que é a ideia de integração, de estar compartilhando mais informações, é positiva. Em que pese também ter uma especificidade maior essa questão penitenciária. Como no governo federal ele não tem uma responsabilidade tão grande quanto os estados do ponto de vista da administração penitenciária, são só 5 unidades penitenciárias federais, eu vejo com um certo sentido até positivo essa integração da área da justiça e da segurança pública. Nos estados, essa realidade é um pouco diferente porque você tem muitas unidades prisionais, né? O estado do Ceará são cerca de 30 mil presos, o estado do Piauí 6 mil, estamos chegando a 6 mil aproximadamente. Então, eu acredito que há necessidade de você ter um olhar também mais diferenciado nessa área da administração penitenciária. Tanto é que o Ceará fez um movimento inverso, ele criou uma secretaria específica para a administração penitenciária. O senhor sempre teve um foco na questão da ressocialização mesmo, Isso, quer dizer, ações muito fortes e intensas dentro das unidades prisionais. Isso tem continuado? E de que forma se tem? O foco principal é a área da educação e também trabalhando a religiosidade, né? Então a ideia... Tem dado certo? Tem dado certo. Nós temos a própria existência ou a inexistência de dificuldades maiores ou de crises, digamos assim, nessa área penitenciária, mostra que esse modelo de prevenção tem apresentado resultados nessa área. É um trabalho silencioso, é um trabalho que muitas vezes a sociedade não vê ou não consegue observar. Nesse momento que o Brasil passa de crescimento, assim, digamos assim, da intolerância, há um certo segmento da sociedade que tem restrição a essas políticas, mas eu vejo que é uma necessidade porque, mais cedo ou mais tarde, quem está preso vai sair para a sociedade. Nós precisamos trabalhar essa pessoa, ter um plano para garantir a sua ressocialização e quando ela retorne à sociedade, ela não volte a delinquir. Secretário, nós estamos em meio a um surto de tuberculose nos presídios do Piauí. No mês passado, 10 detentos foram diagnosticados. Como a Sejus está trabalhando para trabalhar isso? Pois na verdade, eu não classificaria isso como um surto, né? Eu classificaria como casos, né? A tuberculose, assim como escabiose e outras doenças, ela aumenta o potencial de diagnóstico ou de identificação em alguns públicos. O público penitenciário, o público de asilo, o público de creches, são locais em que esse tipo de doença ele tem uma incidência maior pela própria ambientação, né? Mas pelo convívio intenso o convívio próximo intenso demais, entre né? as pessoas, né? Entre os públicos. E é um público, digamos assim, um público fator de risco, é um público em que há uma possibilidade maior de determinadas doenças. Nos fale sobre 2 temas. Uma questão da tornozeleira eletrônica. Qual o grau de eficácia disso? Isso já foi muito questionado, não é só no Piauí, não. Né? Se realmente aquele apenado ele é realmente monitorado, se tem condições de saber se ele realmente está cumprindo o que está determinado pela Justiça. Como é que está isso hoje no Piauí, secretário?
Bom, sobre a tornozeleira eletrônica, ela é um equipamento, ela é uma ferramenta, né? Ela pode e tem se buscado para que ela seja utilizada corretamente e em favor da segurança da sociedade. Como isso? Através do monitoramento permanente, 24 horas, contínuo e diário, e também da possibilidade do próprio Poder Judiciário acompanhar esse monitoramento através de tornozeleira eletrônica. Então, eu vejo que essa temática da tornozeleira tem sido um instrumento a mais que tem garantido o cumprimento de decisões judiciais no perímetro. A tecnologia que o Estado adquiriu, ela permite isso. Se o juiz determinar que a pessoa vai ficar em casa com tornozeleira eletrônica, a gente garante essa fiscalização e essa tecnologia. Se a pessoa só vai andar pelo bairro dela, também da mesma forma. E isso tem, digamos assim, prevenido algumas situações. E quando você identifica algum crime também no distrito ou numa região, a Polícia Civil pede essas informações e a gente também tem repassado para auxiliar nas investigações. O Piauí, ele de fato já entrou ou vai entrar naquele banco de dados de perfis genéticos? O Estado do Piauí está iniciando uma experiência, né? São cerca de 100 detentos ou internos que estão, num primeiro momento, aí, numa parceria com o setor de perícias aí da Polícia Civil para iniciar esse banco genético aí de. Dá para você explicar para a gente, secretário, como é que isso funciona? Esse a partir de uma lei nacional, foi criado um Banco Nacional Genético de pessoas apenadas. Certo. E isso para facilitar a identificação de possíveis crimes ou ter um banco de dados mais atualizado sobre o perfil genético. É uma espécie de DNA. O DNA, Para o povo digamos entender assim, em casa, né? das pessoas que cometem crimes. Certo. E que estão Aí também cria um no banco sistema, lá. E aí você tem a informação. O cadastro genético daquele criminoso, daquele apenado, e tal. Correto. E secretário. aí essa tecnologia também chegou ao estado do Piauí e nós estamos iniciando em fase experimental com cerca de 100 pessoas esse mapeamento. Eu vou criar aqui uma situação aqui, um pouco mais de dificuldade para o senhor nessa entrevista. As pessoas ficam se questionando como é que, por exemplo, alguns presos conseguem cavar túneis e não serem descobertos até que o túnel esteja cavado e que eles consigam fugir. Onde é que está a falha, secretário, aí? Bom, normalmente, quando isso acontece, eles acontecem numa ou outra vistoria. Você tem vistorias diárias nos presídios. Certo. Só que, às vezes, uma vistoria demora ou encontra um incidente e não conclui. E aí, às vezes, o preso pega essa oportunidade e inicia um procedimento, digamos assim, ele tem, portanto, ali de fuga. Tem um intervalo que ele já conhece, a rotina, né? Que houve uma interrupção, digamos assim, da ação preventiva. Então, normalmente, isso quando acontece, houve uma ineficácia nesse aspecto. Agora, o que é importante? Que nós reduzimos cerca de 80% as fugas no sistema penitenciário do Piauí. Nos últimos anos. Graças exatamente à implantação desses procedimentos de rotina de vistorias. Quando você faz a vistoria, o índice, digamos assim, de fuga cai muito. Porque você faz exatamente o que é a vistoria. Você tira o preso da cela, faz o vistoriamento no local, vê se tem algum ilícito lá ou se tem algum início de buraco, de fuga e etc. Aí da questão dos celulares. Dos celulares. Armas se tiver brancas. armas brancas também, drogas, se tiver, retira e faz o indiciamento do preso. Então, normalmente, quando acontece esses incidentes, a gente abre uma investigação, às vezes constata que houve essa falha e faz a punição dos responsáveis. Qual a opinião do senhor, me permita, aqui, sobre o chamado Bolsa Presídio, secretário? Que é uma espécie de remuneração com base legal para quem está apenado. Auxílio reclusão. É um auxílio de Bolsa Presídio. Da área previdenciária. Né? Eu diria que ele, no atual momento, ele apresenta-se como inoportuno. Por quê? Porque a sociedade já vê muitos gastos. Há um momento de corte de despesas e eu acho que essa área é uma das áreas passíveis de corte, né? Que é o chamado auxílio reclusão. O momento que a gente tem vivido também nessa área previdenciária é uma área que precisa ser enxugada algumas despesas. Eu acho que uma
dessas ou como se chama, Bolsa Presídio, ou sim, uma o forma que mais seja, mas é um benefício que eu diria que é inoportuno na atual conjuntura, seja financeira, seja Quanto até custa social. hoje um preso, um apenado para o Estado, em média, secretário? Em média, R$3.000. Mensal. R$3.000. Nós estamos falando de 6 mil presos atualmente, a média no Estado do Piauí. A gente isso. multiplica isso por 3. E por 3 e e por vamos 12. saber. E por 12 vamos saber quanto que é custa um custo preso. por ano. Quanto custa o sistema. Isso só com relação mas isso somado tudo, alimentação, somado tudo, tudo. né? As É muito despesas dinheiro. Aí com você imagina que uma família que sobrevive inteira, com 3, 4 pessoas, com 900 e poucos reais. Agora, qual é o detalhe? É que ele tá lá, não está lá por vontade própria, né? Eu tenho que reforçar a segurança dele, porque ele não está lá por vontade Proteger dele, ele está lá mesmo, por vontade. a sociedade dele. É um negócio Então, louco assim, isso. Né? E detalhe. Porque no Canadá, que o governador às vezes fala dos projetos do modelo de ressocialização, lá é em torno de $30.000 o custo de um preso, mês. $30.000. $30.000. Isso. Estamos falando mês. Estamos falando de Mais de 50 mil, 100 mil reais. R$150 mil. Mês. Agora, lá também o investimento é maior, a estrutura física é maior, a manutenção, o custo da segurança, enfim. Então, assim, é uma área que a gente precisa dar atenção, que é mais cara do que a área da educação, que é outras áreas, porque é um remédio mais caro, um remédio mais doloroso, que você já tem que adotar, tendo em vista alguns problemas sociais, né? O problema da violência, ele também está ligado ou relacionado à temática social. Quando a educação tem dificuldade para funcionar, quando o trabalho não chega, a pessoa não consegue renda, vai para a criminalidade, algum lugar tem que receber ele. Secretário. E vai para o presídio, no presídio ele não está lá por vontade própria, por isso que é caro. Secretário, muito obrigado pela sua vinda. Eu quero encerrar perguntando o seguinte: o senhor está pretenso a continuar no cargo? Esse tema quem trata é o governador, né? Saiu pela tangente, Ninguém está autorizado Você vai dizer a que é um tratar soldado? desse tema. Eu sou um soldado da equipe do trabalho. Pronto e do para Piauí aquilo. também, a partir da liderança do governador Wellington. Tá bom, secretário, muito obrigado. Boa sorte para o senhor. Caso o senhor venha a ser efetivado, o senhor que está na interinidade aí, né? Mas que a gente pôde ver aqui que realmente tem um trabalho eficaz Pois é, sendo estamos realizado. aí com novas nomeações, acredito que São até quantos abril, novos, secretário? 50 novos servidores. Em abril também devemos ter uma nova etapa. E eu acredito que agora, até o mês de março, a gente deve estar inaugurando uma nova unidade prisional. E o Simpol Jus está exatamente... mais tranquilo, o Simpol Jus? Para mim é indiferente, né? Se eles estão ou não estão tranquilos, é indiferente. O importante é seguir o trabalho. Como eles não trabalham para ajudar o sistema, para mim é indiferente. Tá bom, secretário, muito obrigado. Boa sorte para o senhor. Obrigado boa mesmo sorte. pela sua vinda. Olha, chegou o plano Evolution. Rapaz, é um negócio